Então, muito bom dia, aqui novamente, professor Rafael Rotter. Hoje aula de Física, Lei de Coulomb, certo? O que é a Lei de Coulomb? A Lei de Coulomb é a lei que mede o valor da força de interação entre cargas elétricas. Então, essa força pode ser tanto de atração, quando nós tivermos cargas de sinais opostos, aqui uma positiva e uma negativa, eu terei uma força de atração. Mas se tiverem duas cargas negativas, repulsão. Duas cargas positivas, repulsão. Cargas de sinais opostos, né? Positivo e negativo, atração. A tendência é que elas encostem, ou seja, repulsão, que elas fiquem o mais longe possível. Então, a lei de Coulomb é nada mais nada menos do que uma fórmula matemática muito similar à fórmula da atração gravitacional de Newton. Aqui, a força gravitacional era G massa 1 vezes a massa 2 dividido pela distância ao quadrado, tipo Sol e Terra, tá? Ou Sol e Lua. Então, a lei de Coulomb é muito similar à lei de Coulomb muito similar à lei da atração gravitacional. A diferença é que aqui nós temos produto das massas e aqui nós temos produto de cargas. Aqui a gente está trabalhando com campo gravitacional e aqui estamos trabalhando com campo elétrico, que é tema para mais uma aula. Pode ver que a força também varia com a distância ao quadrado. Tá? O que significa isso? Quando eu falo que a força varia com a distância ao quadrado, significa que quanto maior a distância, menor a força. Quanto menor a distância, maior o valor da força. Isso significa ser inversamente proporcional. Então, eu posso dizer que a força elétrica ela é proporcional ao inverso da distância ao quadrado. Ou a força elétrica ela é proporcional ao produto das cargas. Quanto maior o valor das cargas, maior a força. Quanto maior a distância, menor a força. Ou quanto menor a distância, maior a força. Isso é inversamente proporcional. E isso é ser proporcional. Novamente, se for quanto menor o valor das cargas, menor a força. Tá? Então aqui no desenho, a gente verifica aqui, ó. A distância é sempre do centro ao centro da carga. Assim como na lei da gravitação universal, a distância é calculada entre o centro do planeta, ou o centro da estrela. Então a distância tem que ser ao quadrado, que é o K. O K é a constante eletrostática. Então ela tem um valor de 9 vezes 10 na 9, unidade Newton vezes metro quadrado por Coulomb ao quadrado, tá? E a unidade final de força, lá a gente aprendeu lá na física do primeiro ano, a força elétrica é dada no final por N de Newton. Então, nós vamos passar para o exercício 11 da lista, que é o que eu vou colocar agora na imagem. Exercício 11 da lista, calcular o valor da força eletrostática entre duas cargas, Q1 e Q2, separadas por uma distância de meio metro. Antes disso, vai lá e se inscreve no meu canal e deixa o joinha, dúvidas também nos comentários, tá? Então, assim, se inscreva no nosso canal, vai nos ajudar bastante para a gente continuar fazendo um bom trabalho. Primeira coisa, que tipo de força elétrica é essa? Estão vendo aqui, ó, Q1 é positiva e Q2 é negativa. Positivo e negativo, força de atração. Então, aqui nós já sabemos que a força será atrativa. Agora vou montar. Força elétrica é K, Q1 vezes Q2 dividido pela distância ao quadrado. O K, 9 vezes 10 na 9. Tá? Q1, 2,5. 2,5 micro. Lembrando, o micro, se vocês olharam na aula passada, 10 na menos 6. 2,5 vezes 10 na menos 6. Vezes 1,5 vezes 10 na menos 6 também. 10 na menos 6.
dividido pela distância ao quadrado, 0,5 ao quadrado. Já montamos, então agora é somente fazer os cálculos. Então, primeiro, 9 vezes 2,5 vezes 1,5. Força elétrica é... Eu vou apagar aqui do lado para poder fazer. Ó, 2,5 vezes 9, certo? 9 vezes 5, 45, vai 4. 2 vezes 9, 18, 22. 22,5. Agora vezes 1,5. 5 vezes 5 é 25, vai 2. 2 vezes 5, 10, com 2 dá 12, vai 1. 2 vezes 5, 10, dá 11. Pulo o primeiro. 5, 2, 2. Somando 5, 7, 3, 3. Uma, duas casas, 33,75. 33,75. Tá? Então, agora, vamos lá. Agora, as potências de base 10. Isso vezes isso e vezes isso. Lembrando que, quando eu tenho multiplicação, a na x vezes a na y, basta fazer a na x mais y. Potências de base 10, conserva a base e soma os expoentes. Então, vamos lá. Vezes 10 na 9 mais ou menos 6 vai dar... 9 menos 6 dá 3. Menos 6. Então, vai dar menos 3. Menos 3. Menos 3. Agora, 0,5 ao quadrado. 0,5 vezes 0,5. 5 vezes 5, 25 vai 2. 0 vezes 5, 0. Com 2 dá 2. Pulo o primeiro, pulo o primeiro. 0 e 0. Somando dá 5, 2 e 0. Duas casas, 0,25. 0,25. Agora, fazendo essa divisão. 33,75 dividido por 0,25. Tá. Primeiro eu vou tirar a vírgula. 1, 2, 1, 2. Então vai ficar 3.375 dividido por 25. Como é que eu fiz isso? Eu tirei a vírgula porque tem o mesmo número de casas decimais aqui do que aqui. Então basta fazer isso, ó. 33 dividido por 25. Então fica 33 por 25, dá uma vez. 25, sobra 8. 87. 87, 4 vezes daria 100, vai dar 3 vezes. 3 vezes que dá 75. Aqui, 3 vezes dá 75, 4 vezes... tá certo. Dá 75. 2, 1. Sobrou 12. Abaixo 5. 125, que vai dar 5 vezes 125. 0. Então, deu 135. Então, pessoal, assim, ó, cuidado. Façam devagar os cálculos. Refaçam as contas para ver se está correto o cálculo de vocês. Então, eu vou apagar aqui do lado e botar a resposta final. Então, a resposta é 135 vezes 10 na menos 3 Newton. Mas lembrando que 10 na menos 3 é o prefixo mili, que é o vezes 10 na menos 3. Então, fica 135 milinewton. Essa é a resposta final. Tá? Então, espero que tenham gostado. Os outros exercícios da nossa lista são mais ou menos semelhantes. Eu posso botar a lista na íntegra aqui para quem quiser continuar tentando fazer os exercícios. E obrigado pela participação. Então, até a próxima videoaula de Física com o professor Rafael Rotter. E dê o seu like e se inscreva no nosso canal, que vai nos ajudar bastante. Valeu!